Opa, tudo bem? Você já se perguntou se ainda vale a pena investir na locação de veículos para motoristas de aplicativo? Bom, uma notícia recente veio para confirmar o que nós do setor já percebíamos na prática. O mercado de locação para motoristas de aplicativo está em franca expansão. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o mercado de locação de veículos está explodindo. O que esse crescimento realmente significa e por que quem ignorar esse movimento agora pode estar deixando dinheiro na mesa, enquanto outros já estão lucrando com uma oportunidade que muita gente ainda não percebeu. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora para não esquecer. Ativa aí o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. E claro, deixa aquele like maneiro aí, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também querem ganhar dinheiro com responsabilidade no mercado de locação de veículos. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, a ABLA, no segundo semestre de 2024, a participação dos motoristas de aplicativo na locação de veículos cresceu 76% nos últimos 3 anos. É isso mesmo que você ouviu, 76% de aumento. E isso tem um peso gigantesco para quem atua ou pretende atuar nesse segmento. Essa notícia reforça que o comportamento dos motoristas mudou. Muita gente que antes comprava o carro agora prefere alugar. E também é um fator importante. Muita gente hoje simplesmente não consegue financiar um carro por falta de comprovação de renda ou acesso ao crédito. E hoje, com a taxa Selic nas alturas, juros altos e o custo total da posse de um carro cada vez mais elevado, muitos motoristas perceberam que assumir um financiamento por 5, 6 anos não é viável. E aí, o aluguel vira a única alternativa possível para eles trabalharem. Mas por que isso importa tanto para você, pequeno ou médio locador? Porque esse crescimento, ele não está só nas grandes locadoras. Ao contrário do que muita gente pensa, grande parte da demanda está sendo absorvida por quem atua de forma independente, com um, três, cinco, 10 carros. E isso abre uma janela de oportunidade que, para mim, é muito clara. Tem muito espaço para crescer. O motorista de aplicativo, ele só precisa de um carro com um baixo consumo de combustível, com boa aceitação nas plataformas e que tenha manutenção previsível, que o locador ofereça essa manutenção para ele. E é aqui que o pequeno locador se destaca. Enquanto as grandes empresas oferecem um serviço super padronizado, impessoal e muitas vezes caro, o pequeno locador pode oferecer mais proximidade, mais flexibilidade, mais agilidade. E isso fideliza, isso cria parcerias de longo prazo. Esse crescimento de 76% mostra que há demanda crescente. Motoristas novos entrando nos aplicativos todos os dias estão precisando trabalhar. A dor está criada, a solução você pode oferecer. Agora, um ponto de atenção importante: essa expansão não quer dizer que você pode sair alugando carros para motoristas por aí de qualquer maneira. É preciso se profissionalizar. Não dá para alugar carro sem contrato adequado, sem laudo de vistoria profissional, sem acompanhamento. E é por isso que eu sempre bato na mesma tecla: processo bem definido e contrato profissional são o mínimo que você precisa ter. Outro ponto importante: quem não está preparado para atender essa nova leva de motoristas vai perder espaço. E não porque não tem carro,
mas porque não soube organizar a estrutura para atender com escala e atender com segurança. Então, se você está pensando em começar ou pensando em crescer no mercado de locação para aplicativos, essa é a hora de você organizar a sua estrutura, montar uma base de contrato e vistoria profissionais, escolher bem os carros e criar um atendimento que realmente resolva a vida do motorista. Esse é o segredo. E para fechar, essa notícia de crescimento de 76% não é só um dado, ela é um alerta de oportunidade. A locação de veículos está se tornando parte da infraestrutura de mobilidade urbana no Brasil. Quem entender isso agora e se posicionar com seriedade vai colher muito nos próximos anos. Comece a estudar o mercado, a entender como estruturar suas primeiras locações de forma correta, porque uma coisa é certa: a demanda existe. A dúvida é: você está pronto para atender? E se você já está alugando carros ou está pensando na possibilidade de alugar carros e quer profissionalizar as suas locações e crescer nesse ramo, eu te apresento meu programa de treinamento, o programa Rento 10K. O programa Rento 10K é um programa que tem o objetivo de formar locadores profissionais, né? Para que você aprenda a montar a sua locadora a partir da sua casa e gerar renda de R$ 2.000 com cada veículo alugado de forma profissional. Aqui estou mostrando um pouquinho sobre o conteúdo do nosso treinamento. No início, módulo zero, você tem boas-vindas e funcionamento do treinamento. Então, na aula um aqui, eu dou as boas-vindas. Na aula 2 falo sobre os procedimentos iniciais do curso. Na aula 3 fala um pouco sobre o nosso método, método Rento 10K. E na aula 4 eu falo como funciona o treinamento e a área de membros, para que você entenda como você vai navegar aqui dentro. No módulo um, oportunidades e potencial no mercado de locação de veículos. Aula um, descubra as oportunidades do mercado de locação de veículos. Você vai saber quais são as oportunidades dentro desse mercado. Será que dá para ganhar dinheiro somente alugando carros para motoristas de aplicativo? Já te adianto que não. Existem outras formas de você ganhar dinheiro também alugando carros. Aula 2: como lidar com desafios comuns de forma prática. Alugar veículos exige que você transpasse alguns desafios. E a gente fala sobre isso na aula 2. Na aula 3, entenda o potencial de ganhos financeiros e como construir uma renda estável. Aqui a gente comenta um pouquinho como você pode construir a sua aposentadoria a partir da locação de veículos. No módulo 2, a gente fala sobre a aquisição inteligente de veículos. Na aula um, como escolher os melhores veículos para locação, com ou sem capital. Então, duas coisas importantes. Não é qualquer carro que você pode comprar para alugar, você tem que saber comprar. E depois, quais as estratégias que você utiliza quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro para poder continuar aumentando a sua frota, crescendo seu portfólio de carros. Na aula 2, falamos sobre estratégias para você encontrar veículos com bons descontos sobre a tabela FIP. A gente comenta aí um pouquinho sobre leilões de veículos, carros de repasse, estratégias de negociação com particulares, para que você consiga comprar carros com bons descontos sobre o valor de mercado. No módulo 3, nós falamos sobre a preparação dos veículos para locação. Primeiro, quando você compra o carro para alugar, esse carro ainda não está pronto para ser entregue ao motorista. Você precisa dar um cheque em documentação e fazer uma inspeção inicial em toda a sua parte mecânica e estética. Então, a gente fala sobre isso na aula um. Na aula 2, como garantir um seguro adequado para os seus veículos. Então, aqui a gente vai te ensinar como você encontra um seguro para veículos alugados. E também vou te explicar que nesse setor tem muita picaretagem, né? Então, tem muito seguro aí que é uma furada. Quando você acionar, quando você precisar, você vai ver que o seguro não cobria aquilo que você precisava. Então, aqui a gente vai te ensinar a analisar uma apólice de seguros para garantir que ela possua tudo aquilo que você precisa. Na aula 3,
vamos falar sobre o que considerar ao escolher sistemas de rastreamento por satélite, tá? Idem em relação aos seguros, tá? Tem alguns sistemas de rastreamento aí que só funcionam na teoria, tá? E quando você precisa, você fica na mão. Então, aqui eu vou te ensinar como é que você vai escolher corretamente o sistema de rastreamento. No módulo 4, nós falamos sobre manutenção dos veículos. Na aula 1, cronograma de manutenção preventiva. Né? Como você faz um sistema de manutenção preventiva para você economizar e muito com manutenções de seus carros. Na aula 2, passo a passo para realizar vistorias presenciais e remotas. Aqui você vai aprender a acompanhar como que o motorista está cuidando dos seus carros. Como que esses motoristas estão cuidando dos seus carros? Você vai acompanhar isso de perto. Na aula 3, falamos sobre seleção de oficinas e formação de parcerias confiáveis para otimizar a sua operação. Então, aqui a gente vai te explicar que oficinas que você tem que escolher e como você vai fazer parcerias para que você tenha acesso a melhores preços, melhores prazos de pagamento, melhores prazos de atendimento, né? Tudo isso faz com que a sua operação rode com muito mais eficiência. No módulo 5, nós falamos de uma forma geral sobre a gestão da locação. Na aula 1, nós damos dicas para você anunciar a sua locação de forma eficaz. Tá? Tem técnicas de como fazer um anúncio, onde você deve fazer esse anúncio, para você captar motoristas, e a forma como você faz esse anúncio também já dá uma bela de uma filtrada do perfil dos motoristas que vão te procurar. Na aula 2, falamos sobre os critérios eficazes para você selecionar os motoristas certos, tá? Então, uma vez que você fez um anúncio, você aprendeu na aula 1 como anunciar, vão vir vários motoristas te mandando mensagem querendo alugar seus carros. E aqui você vai aplicar os critérios de seleção. Não é qualquer motorista que você deve entregar o seu carro, obviamente. Então, aqui a gente te ensina a fazer uma peneira bem seletiva para você encontrar somente motoristas que vão te dar lucro. Na aula 3, falamos sobre a entrega do veículo ao motorista. Tudo que você precisa saber, né? Qual é a forma de se entregar o veículo na mão do motorista para que você tenha completa segurança do que está fazendo. É isso que a gente comenta na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre controle de pagamentos, multas e gerenciamento de danos aos veículos, né? Então, aqui é um sistema de automatização, né, que nós ensinamos. Primeiro, para você não ter que ficar ligando para o motorista para cobrar valor de aluguel, né? Então, você vai automatizar esse tipo de cobrança, multas, você vai automatizar a notificação para o motorista, para que ele já fique sabendo sobre as multas, você já gere um boleto de forma automática e ele já receba o boleto com data de vencimento lá no telefone dele, sem você nem precisar falar com ele. Sobre gerenciamento de danos aos veículos, também vamos falar sobre um sistema para que você faça um controle de tudo que está acontecendo do ponto de vista de funcionamento dos seus carros. Na aula 5, o que fazer caso seja necessário retomar o veículo? Então, se você estiver insatisfeito com alguma das suas locações, você vai conseguir pedir esse carro de volta e fazer a retomada do veículo sem nenhum transtorno, se usar as técnicas que nós ensinamos aqui. Na aula 6, nós falamos sobre o contrato de locação, uma das aulas mais importantes do nosso programa de treinamento. Nós vamos disponibilizar o nosso modelo de contrato, que é um contrato juridicamente validado, que ele foi feito por nossa assessoria jurídica. É um contrato completo para você aplicar em suas locações. Na aula 7 do módulo 5, nós falamos sobre delegar tarefas da administração do seu negócio. Então, aqui num estágio em que você já tem ali uma quantidadezinha de carros, nós aconselhamos que você tenha alguém para fazer o gerenciamento para você das suas locações, né? Então você vai entender como delegar tarefas da administração do seu negócio para que você tenha mais liberdade. No módulo 6, nós falamos sobre gestão de veículos de terceiros, né? É importante que você agregue na sua locadora veículos de outras pessoas e você cobre pela administração desses veículos,
para que eles sejam alugados, né? Então, na aula um a gente fala como você vai atrair essas pessoas para trazerem carros para você administrar, né? Então, como atrair investidores e gerir veículos de outras pessoas com confiança. Na aula 2 nós falamos sobre todos os procedimentos na gestão de veículos de terceiros e fornecemos também um contrato de gestão, que seria um contrato profissional entre você e o investidor. No módulo 7, nós falamos sobre gestão financeira e fiscal. Na aula 1, gerenciamento financeiro das locações, para que você tenha as finanças organizadas, não se desorganize, não se enrole com a questão financeira, porque essa falta de profissionalismo no gerenciamento financeiro é uma das maiores causas de encerramento de pequenas empresas. Então, a gente fala sobre isso aqui na aula 1 e na aula 2 falamos sobre aspectos fiscais e tributários. Então, nós te ensinamos como declarar os impostos sobre a renda que você recebe sobre esses veículos, como declarar, como pagar os impostos, tá? Tudo para que você fique em paz com a Receita Federal. No módulo 8, nós falamos sobre a renovação da frota. Falamos na primeira aula o melhor momento para você vender seus veículos, né? Então, você vai alugar esses seus carros por um período e vai entender quais são os sinais ou qual é o melhor momento para você fazer venda desses veículos e renovar sua frota, né? E na aula 2 nós vamos dar dicas para você maximizar o retorno ao fazer essa renovação das frotas, né? Então, algumas técnicas de venda de veículo a gente começa a falar aí na aula 2. E no módulo 9 é um módulo de conclusão do treinamento, né? É uma aula de encerramento na qual eu também dou os próximos passos, o que você deve fazer após a conclusão do treinamento, tá? Então, se você tem interesse no nosso treinamento, tem interesse em profissionalizar aí as suas locações, gerar renda alugando veículos, o link para inscrição no nosso treinamento, todas as informações sobre valores, como você faz para se inscrever, estão descritos aqui na descrição do vídeo, né? Tem um link ali, você acessa e lá estão todas as informações. Então, um abraço, até o próximo vídeo.